Olá pessoal, essa aqui é a aulinha 1 sobre conjuntos da disciplina de matemática discreta e eu sou a professora Hélida. Bom, então por que a gente precisa estudar conjuntos, né? Porque grande parte da matemática discreta ela é voltada justamente para o estudo de estruturas discretas, né? Que são usadas para representar os objetos discretos. E essas estruturas discretas, elas foram construídas, né, usando os conjuntos. Daí a importância de a gente utilizar e saber utilizar, né, de forma correta esses conjuntos, tá? Outro ponto importante também é que as funções, né, que é um conceito que é muito importante para a matemática discreta, é justamente a associação de elementos de um conjunto, né, num domínio, que está diretamente conectado, né, relacionado a um elemento no contradomínio, né, que também é um conjunto. Então, essas funções, elas são importantes porque a gente usa, por exemplo, para representar a complexidade computacional de um algoritmo, né, para estudar o tamanho dos conjuntos, enfim, existe uma infinidade de aplicações aí, né? A gente citei aqui, a gente pode utilizar em banco de dados, na própria representação dos tipos de dados, né? Os tipos em programação, além da construção de máquinas de estado finito, enfim, né? Existem várias aplicações possíveis aí. Definindo formalmente o que é um conjunto, a gente pode dizer que é uma estrutura discreta fundamental. E a definição é que um conjunto é uma coleção não ordenada de objetos. Tá? Os objetos, né, são os elementos ou os membros de um conjunto. Um exemplo clássico aí é quando você toma o conjunto dos inteiros, representado pela letra Z aí, cortada, né? Então, essa representação na matemática já é usual e a gente pode chamar que Z é o conjunto dos inteiros. A representação de um elemento de um conjunto é dada por várias formas. A gente pode dizer, por exemplo, que A pertence a A, né, um A minúsculo pertence ao A maiúsculo, e para dizer que A é um elemento de Azão, né? E eu posso dizer que Bzinho não pertence a Azão, significando que Bzinho não é um elemento de Azão. Visualmente, a gente pode visualizar um conjunto azão aí, né, que é esse círculo que a gente chama de diagrama de Venn, que a gente vai estudar daqui a pouco, essas representações. Mas esse círculo verde a gente pode observar que o elemento A, né, um pontinho aí, está dentro desse círculo, indicando que A é um elemento de azão. Então, esse Azinho é um elemento de azão. Por outro lado, a gente tem um Bzinho aí em vermelho que está fora desse círculo, ou seja, o Bzinho não é um elemento do conjunto azão. Alguns exemplos de conjuntos, por exemplo, eu posso nomear um conjunto D maiúsculo, vou chamar de Dzão aqui, todos os estudantes da disciplina de matemática discreta. Tá? Então, se eu considerar que Carol está cursando a disciplina e Roberta não está, eu posso representar, né, nesse círculo em verde, né, e colocar Carol dentro do círculo, que significa que Carol pertence aos alunos, né, que estão matriculados na disciplina de matemática discreta. Já a Roberta, né, que não está cursando a disciplina, ela não pertence a D e, portanto, ela está fora do círculo. Algumas formas de representação aí dos conjuntos. Por exemplo, eu posso nomear o conjunto das vogais, né, representado por um V maiúsculo, dois pontos. E entre chaves eu coloco as vogais, que é o A, o E, I, O e U. Então eu posso afirmar que o A pertence a V e B não pertence a V, já que esse símbolo não está dentro do conjunto das vogais. No segundo exemplo, tem os positivos ímpares menores que 10.
Então, eu posso criar o conjunto P, dois pontos, né? E entre chaves eu tenho 1, 3, 5, 7 e 9. Então, eu posso afirmar que 3 pertence a esse conjunto P e 4 não pertence ao conjunto P. Alguns conjuntos, eles podem ter elementos que não possuem propriedades semelhantes. Nos exemplos anteriores, a gente viu o conjunto das vogais, né, que a gente tem elementos semelhantes, né, e os números, né, mas esse conjunto aqui, por exemplo, o conjunto S, né, eu tenho os elementos, tem um A, tem o número 2 e tem a palavra aula. Então, eu posso dizer que 2 pertence a S, mas a palavrinha ali quarto não pertence a S. Então, esses elementos não têm propriedades semelhantes, apesar de estarem no mesmo conjunto S. Tem um exemplo aqui dos números não negativos menores que 100. Posso representar aí com o I maiúsculo, né? Abrir as chaves 0, 1, 2. Coloco em 3 pontinhos aí para indicar que essa sequência, né, vai até o número 99, justamente para representar esses números não negativos menores que 100. Eu posso afirmar que 50, por exemplo, é um número que pertence ao conjunto I e 100 não pertence a I. Agora eu deixo um questionamento aí para vocês. Vamos pensar um pouquinho antes de tentar responder sem avançar para o próximo slide, né? Será que esses conjuntos dados S1 contendo os elementos A, B, C, D e E, né? Será que ele é igual ao conjunto S2? O conjunto S2 ele é formado dos elementos E, B, C, A, D, D, D. Bom, a resposta aqui é sim, né? Esses conjuntos S1 e S2 são iguais. Esse exemplo é para reforçar para vocês que as repetições ou a ordem dos elementos dentro de um conjunto não são relevantes. Né? Então, se a gente relembrar aí a definição de um conjunto lá no slide 3, tem lá, ó, um conjunto é uma coleção não ordenada de objetos. Então, a ordem ali não importa e a repetição também não. Tá? Então, por isso que eu posso afirmar que o conjunto S1 é igual ao conjunto S2, pois eles contêm os mesmos elementos. Bom, uma segunda opção para a gente construir, definir, né, representar os conjuntos é utilizar um construtor. A gente chama de construtor de conjuntos, que é justamente a gente caracterizar os elementos de um conjunto a partir das suas propriedades. Né? Então, por exemplo, se eu tenho um conjunto S, eu digo, olha, o conjunto S ele é composto de x valores, tal que nesses x valores eu tenho algumas propriedades P, né, que são verdadeiras. Então, isso é uma forma de construir um conjunto e a gente representa dessa forma aqui. S é igual, abre chaves, x, tal que P de x. Lembrando que esse P de x aí são as propriedades desses elementos x devem possuir. Então, por exemplo, o S contém todos os elementos do universo de discurso, que a gente chama de U, e nesse universo de discurso, P é verdadeiro, ou seja, essa propriedade é verdadeira para aqueles elementos X que eu estou dizendo que são pertencentes a esse conjunto S. Bom, utilizando a representação do construtor de conjuntos, né, vamos pensar um pouquinho. Será que esses exemplos dados aí, né, os conjuntos SA, SB e SC, são iguais? A resposta é sim. Tá? Então, a gente tem ali ó, o SA, definido como x, tal que x é um número inteiro positivo e ímpar menor que 10, é igual a SB, que é um x pertencente a z+, lembrando que esse z+, aí, o z, é o símbolo que a gente utiliza para representar os números inteiros, e o mais, esses números inteiros são os números inteiros positivos, excluindo o zero. Tá? Então, por isso que eu uso essa representação. X pertence sempre a z+, tá? Porque x é ímpar e x é menor que 10. Tá? Então, esse conjunto SA é igual ao conjunto SB. E se a gente quiser listar, né, todos esses elementos, no caso seria o conjunto SC, contendo 1, 3, 5, 7 e 9.
Aqui um último exemplo, né? Onde eu tenho S1, que é um conjunto com os elementos x, tal que x pertence a n, que é a representação dos números naturais, e existe um k, e esse k também pertencente aos números naturais, tal que x é igual a k ao quadrado. Ou seja, nesse conjunto S1, né, só contém elementos que são o quadrado de todos os números naturais. Eu posso representar também, né, que S1 é igual a k ao quadrado, tal que k pertencente a n. Então, pessoal, existem várias formas de representar um conjunto. O construtor facilita bastante, né, a nossa vida, desde que vocês utilizem a notação e a simbologia correta. Então, para que vocês não tenham dúvidas, eu sugiro que vocês revisem a anotação desses símbolos, né? O símbolo de pertencer, os símbolos dos números, né? Naturais, inteiros, racionais, reais, enfim. A gente vai utilizar bastante isso ao longo dessa disciplina, e que é um assunto, né, elementar da matemática, ok? Vou deixar aqui alguns exercícios para vocês praticarem no próximo slide. Qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigada. Respondendo aí os exercícios, espero que todos tenham feito, né? Mas vamos lá para a correção. Na letra A, o conjunto, né, os elementos desse conjunto pertencem aos inteiros, tal que 5x menos 1 é a expressão aí válida para eu ir aplicando o x. Então, como o x ele é inteiro, eu posso substituir o x e ir fazendo a continha para todos os inteiros. Logicamente, vocês não precisam fazer tudo, né? Eu coloquei alguns exemplos ali, começando menos 3, que é um número inteiro, né? Quando eu faço a operação ali, ó, 5 vezes menos 3 dá menos 15, menos 1 é menos 16. Né? Então, por isso que o elemento ali que está em azul é o menos 16, né? E se a gente substituir por menos 2, vai dar menos 10, menos 1, menos 11, né? Menos 1 vai ser menos 5, menos 1, menos 6. Se eu substituir por zero, vai dar menos 1, que está ali em verde. E eu vou fazendo isso para os números, né, positivos, né? O 1, né, se substituir o x por 1, vai ser 5 menos 1, 4. Se eu substituir por 2, 5 vezes 2, 10, menos 1, 9. E como esse conjunto dos elementos é infinito, porque o número dos inteiros é infinito, né? Ele vai crescer tanto para a esquerda, infinitamente, como para a direita, por esses três pontinhos aí. Na letra B é a mesma coisa, né? Eu tenho x pertencente aos inteiros, tal que 3x mais 2 é a expressão que deve ser válida. A gente substituindo aí, também é um conjunto infinito para os dois lados, os dois extremos, esquerdo e direito. E aí, essa representação do meio aí, partindo do menos 3, que dá menos 7, menos 4, menos 1, 2, 5 e 8, até o infinito. Na letra C, agora, a gente tem o x pertencente aos números reais. Então, a gente sabe aí que esse x ao quadrado igual a 3 nos dá duas possibilidades, que é o menos raiz de 3 ou mais raiz de 3, por isso esse conjunto contém apenas dois elementos. Na letra D, a gente tem um x pertencente aos números reais, uma equação aí de segundo grau, x² mais 5x é igual a menos 6. Então, resolvendo essa equação aqui, a gente tem duas possibilidades também, que é o menos 3 e o menos 2. E na letra E, a gente tem o x pertencente aos números inteiros, só que agora eu tenho um módulo de 6x deve ser menor que 5. E a única possibilidade válida aí é para o x igual a zero, né? Porque aí vai dar o módulo de 6 vezes 0, né? 0, que vai ser menor que 5. Qualquer outro número que eu coloque ali, por exemplo, se eu colocar o x for 1, 6 não é menor que 5. Se o x for menos 1, como é o módulo, né? 6 vezes menos 1 vai dar menos 6 e o módulo dá 6. 6 também não é menor que 5. Então, um único x válido aí vai ser o 0. Bom, essa segunda lista de exercícios aqui é para vocês treinarem a notação de construtor de conjuntos. Tá? Então, pensem um pouquinho e tentem responder antes de avançar. Como é que a gente poderia representar esses conjuntos
utilizando a notação de construtor de conjuntos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham conseguido aí representar esses conjuntos utilizando a notação de um construtor, tá? Lembre-se que há várias formas de a gente poder representar, né? E é bem elegante quando a gente consegue utilizar a simbologia da matemática para poder representar esses conjuntos. Então, por exemplo, na letra A, eu posso dizer simplesmente que o conjunto A, né, é composto por elementos x, tá? Que x é um número maior que 1 e é uma potência de base 2, né? Mas matematicamente a gente utiliza como está aqui na segunda linha, que A é igual a x pertencente a n, tá? Que x é igual a 2 elevado a k, e k pertence ao conjunto dos números naturais e o k é maior que zero, tá? Então, esse símbolo, que é um V aqui de cabeça para baixo, é para indicar uma conjunção, né? Então, eu tenho que obedecer essas três regrinhas aqui, né? Então, além do x ser igual a 2 elevado a k, o k, né, ele pertence ao conjunto dos números naturais e o k deve ser maior que zero. Então, são três condições aí que devem ser satisfeitas. A letra B da mesma forma, o x, o B, né, é um conjunto dos elementos x, tal que x é um múltiplo de 3, né, a gente pode representar dessa forma, ou simplesmente na segunda linha ali, B igual a x pertencente a z, representando os números inteiros aí, tal que 3 vezes x é a equação que deve ser obedecida, ou seja, a propriedade que esse x deve ter para pertencer ao conjunto B. Na letra C, a gente tem que, posso representar dizendo o conjunto C, dizendo que o x é um número inteiro maior que 2 e menor que 9. E na segunda linha ali, eu posso representar x pertencente a z, que é um número inteiro, então que x maior que 2 e x menor que 9. Esse símbolo que é um Vzinho ali de cabeça para baixo é uma conjunção, ou seja, essas duas propriedades devem ser obedecidas. Na letra D, é bem parecida com a letra A, também é um conjunto de elementos x, onde x é uma potência da base 2 ou 0, só que agora o x pertencente aos números reais. Né? Como eu tenho ali um oitavo, né? Eu poderia ter esse k aí, pertencente aos inteiros, por isso que é x elevado a 2k. Né? Ele poderia ser um número negativo, que justamente me retornaria aquele resultado ali, né? Um oitavo se fosse o k menos 3, um quarto se fosse o k menos 2 e assim sucessivamente. Só que nesse conjunto potência, né, o zero não está incluído, por isso que a gente coloca a segunda opção ali, x elevado a 2k ou x é igual a zero, que aí contempla todos os elementos desse conjunto. Bom, aqui para vocês eu estou destacando alguns conjuntos que são importantes para a matemática discreta e que vão ser muito utilizados aí durante o curso. Né? Então, o primeiro deles é o conjunto dos números naturais, que apareceu aí em vários momentos nessa primeira aula. A gente representa ele por um n, né, que vai de 0 ao infinito. 0, 1, 2, 3, enfim, né? Só tenham cuidado, pessoal, porque em alguns livros o zero não é considerado um número natural, tá? Então, inclusive em algumas linguagens de programação. Então, tem que atentar quando vocês estiverem realizando algum exercício se o zero pode estar incluso ou não nesse conjunto. Na sequência, a gente tem o conjunto dos inteiros, que é representado pelo z. E os inteiros positivos, a gente utiliza a simbologia do z+. Então, esse maisinho indica que o zero não está incluído nesse conjunto e eu só posso considerar os números positivos, então estou excluindo os negativos. Se eu tiver um z menos ali, é ao contrário, né? Eu vou considerar todos os negativos sem o zero e não posso considerar os positivos. Conjunto dos números racionais, né, que por definição um conjunto Q, né, ele é P sobre Q, tal que P e Q são inteiros, mas o Q, que é o denominador ali, não pode ser zero, já que a gente não tem a divisão por zero. Então, isso aí é a definição formal de um conjunto racional. E o conjunto dos números reais, que é representado pelo R.
Então, esses conjuntos são bastante importantes e vocês têm que saber a definição dos mesmos, porque eles são a base de toda a matemática e a gente vai trabalhar muito isso ao longo do curso. Aqui, pessoal, é só para destacar que os conjuntos, os elementos dos conjuntos, né, podem ser conjuntos, tá? Então, a gente chama isso de conjunto de conjuntos. Por exemplo, eu tenho o S1 aí, que é um conjunto, e os elementos desse conjunto são os números naturais, os inteiros, os racionais e os reais. Já no S2 eu tenho ali, ó, um conjunto com um elemento, o primeiro elemento é um conjunto contendo 1, 2 e 3, o segundo conjunto 2, 3 e o último conjunto, que é o conjunto unitário, 9. Sobre a igualdade de conjuntos, a gente pode afirmar que dois conjuntos são iguais, por exemplo, o conjunto A vai ser igual ao conjunto B, somente se ambos possuem os mesmos elementos. A gente pode representar isso com A igual a B, e na lógica proposicional, né, a gente tem esse símbolo de para todo x, tal que x pertence a A, se somente se x pertence a B. Alguns exemplos de conjuntos iguais aí, né? No primeiro caso a gente tem 1, 2, 3 e o segundo 3, 2, 1. Lembrando que a ordem, né, não importa, por isso eu posso afirmar que esses conjuntos são iguais. A mesma coisa aí na segunda opção. Eu tenho o mesmo conjunto 1, 2, 3 e o segundo conjunto eu tenho 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, enfim. A repetição, né, dos elementos do conjunto não implica que esses conjuntos são diferentes. Como eles possuem os mesmos elementos, eles são iguais. O último exemplo, né, eu não posso dizer que ele é igual. O Z+, lembrando que o Z mais é o conjunto dos inteiros positivos. E o zero não é um elemento do Z+, porque o Z+, ele começa com 1, né? 1, 2, 3, então o zero não é elemento desse conjunto Z+. Por isso eu não posso afirmar que o Z+, e o conjunto 0, 1, 2, 3 pontinhos reticências aí indicando que esse conjunto é infinito, justamente porque o zero não pertence a Z+. Então eles são conjuntos diferentes. Um conjunto vazio é aquele conjunto que não possui elementos. A gente pode chamar de conjunto vazio ou conjunto nulo. A gente representa por chaves, então eu abro a chave, fecho a chave e não coloco nenhum símbolo, nenhum elemento dentro, então ele consequentemente vai ser um conjunto que não tem elementos, um conjunto nulo ou conjunto vazio. Ou eu posso usar o símbolo do vazio, que é um zero com um traço inclinado, cortando esse zero, né, ou esse O minúsculo, indicando justamente que esse conjunto não possui elementos. Existem várias formas de obter um conjunto vazio, por exemplo, se eu tenho um conjunto S e digo que esse conjunto S é formado pelos elementos x, tal que x pertence a Z+, e x é menor ou igual a zero. Nesse caso, eu não tenho nenhum elemento, né, nenhum número inteiro que atenda essas duas características, essas duas propriedades, né? O x pertencente a Z+, a gente sabe que Z+, é o conjunto dos números inteiros positivos. Então, ele começa com 1, 2, 3, enfim, vai até o infinito, né? Então, não posso incluir o zero. Só que a segunda restrição ali, a segunda propriedade é que o x seja menor ou igual a zero. Então, eu não tenho nenhum elemento que atenda essas duas características ao mesmo tempo. Por isso que o resultado de S é um conjunto vazio. Esse conjunto não tem elementos. E o segundo exemplo, pessoal, é só para vocês observarem que é diferente, né? Se eu coloco o símbolo do conjunto vazio entre chaves, né? Eles não representam a mesma coisa, né? Então, do lado esquerdo ali eu tenho uma representação do conjunto vazio, que é diferente de um conjunto que tem um elemento e esse elemento é outro conjunto que não tem elemento. Né? Então, não confundam. O primeiro caso, ele é um conjunto vazio, e o segundo caso é um elemento, é um conjunto que tem como elemento
um conjunto também, só que esse conjunto, né, é o conjunto vazio, mas eles não são conjuntos iguais, então tomem cuidado aí com esse detalhe. Bom, os diagramas de Venn são uma opção de representação gráfica dos conjuntos, tá? Então a gente pode representar isso com círculos, né, e com elementos dentro do universo de discurso que a gente chama de universo U, né, o conjunto U, que contém todos os objetos que estão sendo levados em consideração. Tá? Então a gente representa isso por um retângulo, considerando o universo de discurso, ou conjunto universo. E aí, por exemplo, nesse caso eu tenho um conjunto S, que está dentro desse universo de discurso, e o S contém um único elemento, que é o A, que é representado com pontos, né? Nesse caso, como só tem um pontinho aí e o elemento A, eu digo que esse conjunto S tem um único elemento. A gente pode utilizar outras figuras geométricas, tá? Mas usualmente o retângulo vai ser o conjunto universo, os círculos serão os conjuntos e os pontos serão os elementos desses conjuntos. Aqui eu tenho um conjunto Azão com 3 elementos, com Azinho, Bzinho e Czinho. Então, na representação do diagrama de Venn, eu tenho um retângulo, que é o universo de discurso U, e aí no interior eu vou ter um círculo, que é o conjunto A, contendo os elementos Azinho, Bzinho e Czinho. Subconjuntos. Bom, por definição, A ele é um subconjunto de B, se somente se todo elemento de A também é um elemento de B. A gente vai denotar isso por esse símbolo, que é um Czinho achatado com um tracinho baixo, né? Denotando que A é subconjunto de B, se somente se para todo x, se o x pertence a A, isso implica que x pertence também a B. Duas características principais de todo conjunto S, né, é a primeira, o conjunto vazio está contido nesse conjunto. Tá? Então, para qualquer conjunto S, o conjunto vazio sempre está contido nele. E o conjunto S está contido nele mesmo. Tá? Então, essas são duas propriedades bem importantes que vocês não devem esquecer. Alguns exemplos de subconjuntos, se a gente for observar o conjunto dos números reais e o conjunto dos números racionais, a gente tem essa relação que o conjunto dos números racionais é um subconjunto dos números reais, assim como o conjunto dos números naturais é um subconjunto dos números inteiros. Ali no terceiro exemplo, a gente tem que A é x, tal que x pertence aos inteiros positivos de x é menor que 10, e B é o conjunto dos elementos x, tal que x também pertencente aos inteiros positivos, x é par e x é menor que 10. Então, a gente pode afirmar que B é um subconjunto de A. Na situação em que a gente constata que A é subconjunto de B e B é subconjunto de A gente pode concluir que A é igual a B. Ou seja, para todo x pertencente a A, implica, se somente se, x pertence também a B. Uma forma de mostrar que para qualquer conjunto S, o vazio é o subconjunto de S, a gente tem que demonstrar que para todo x, né, xx pertence a vazio, então x pertence a S. Como o conjunto vazio não contém elemento, então x pertence a vazio é falso. Então a hipótese da ascendência condicional é falsa. Logo, a gente sabe na lógica progressional que uma sentença falsa implica em x é verdadeiro. E por isso a gente pode afirmar então que o conjunto vazio ele é subconjunto de S. Da mesma forma, a gente pode mostrar que todo conjunto S é subconjunto dele mesmo, né?
A gente então precisa demonstrar que para todo x, x pertence a S, implica em x pertencer a S. Se essa hipótese x pertence a S é verdadeira, então a hipótese e a conclusão da sentença condicional são ambas verdadeiras, né? E uma verdade implica numa verdade, né? Isso é verdadeiro. Se o x pertence a S é falso, então essa hipótese e a conclusão da sentença condicional são ambas falsas, né? E uma falsidade implica numa falsidade é verdadeiro. Portanto, né, com essas duas situações aí, a gente pode afirmar que S é o subconjunto dele mesmo, do próprio S. A noção de subconjunto estrito, né, ela é bem parecida com a noção de subconjunto. A única diferença é que os conjuntos não podem ser iguais, ou seja, A é um subconjunto estrito de B se e somente se A é subconjunto de B, mas A é diferente de B. E a gente vai denotar isso por um Czinho achatado, sem o tracinho inferior. Então, eu digo que A é subconjunto estrito de B, se e somente se, para todo x, x pertence a A, implica em x pertence a B, e existe um x que pertence a B, e esse x não pertence a A, ou seja, os conjuntos A e B são diferentes. Nesse exemplo, a gente tem que listar todos os elementos do conjunto A, onde X é um subconjunto de A, B. Observe que a gente sabe que o vazio e o próprio conjunto A são subconjuntos dele mesmo. Então, nesse caso, o A, os subconjuntos do conjunto A é o próprio conjunto vazio, o Azinho, né, sozinho, o Bzinho, e o próprio conjunto A, que é o conjunto AB. Então, isso é uma forma de listar todos os elementos do conjunto A. Agora responda: o conjunto A pertence a A? O elemento A pertence a A? O conjunto que possui o subconjunto vazio pertence a A? Ou o conjunto que tem o elemento vazio é subconjunto de A? Respondendo aí as perguntinhas do exemplo anterior, no primeiro caso, sim. A gente tem como o conjunto A contém x que são subconjuntos de AB, então eu posso dizer que esse conjunto que tem o elemento A, é um conjunto unitário, ele pertence a A. Agora, o elemento A, ele não pertence ao conjunto A. Ele não está contemplado aí nesse conjunto A, porque o conjunto A é um conjunto de conjuntos. E nesses conjuntos aí eu tenho todos os subconjuntos de AB. Por isso que a resposta ali é não. Por outro lado, ó, o conjunto vazio, ele não pertence a... Ele é um subconjunto de A, mas a gente não pode afirmar que o conjunto vazio é um elemento, porque ele não é um elemento, ele é um conjunto. Então, eu só posso afirmar que o conjunto vazio é um subconjunto de A. Aqui, pessoal, tem alguns exercícios para vocês praticarem os subconjuntos e as respostas estão na sequência. Espero que tenham gostado da aula. Até mais. No exercício A, solicita que vocês listem os subconjuntos desse conjunto aí com os elementos 1, 2, 3 e 4. A gente sabe que o vazio é subconjunto, né, de todos os conjuntos, e o próprio conjunto, que é 1, 2, 3, 4. E aí, no meio, a gente vai ter todas as possibilidades, que são os elementos, os conjuntos com elementos únicos, né, os conjuntos unitários, que é 1, 2, 3 e 4.
a sequência dos conjuntos com dois elementos, que é um 2, um 3, um 4, e aí faz todas as possibilidades, bem como os conjuntos com três elementos. No total, a gente tem aí esses 16 subconjuntos que fazem parte do conjunto 1, 2, 3, 4. O conjunto dos reais também, utilizando o mesmo raciocínio, né? Quais são os subconjuntos, né? A gente inclui vazio e o próprio conjunto R, todas as combinações aí dos reais, então a gente pode representar dessa forma. No exercício C, a gente tem um conjunto com o subconjunto vazio. Da mesma forma, a gente tem que incluir como subconjunto vazio e o próprio conjunto. Daí a resposta ser dessa forma, que são diferentes, tá? O primeiro é o conjunto vazio e o segundo é um conjunto que contém um conjunto vazio. Na letra D, a gente tem o conjunto dos reais e o conjunto dos racionais e dos naturais. Então, a gente tem o vazio, o R, o conjunto QM, né? E o conjunto com os dois elementos, que é o R, juntamente com o conjunto QN, que são os racionais e os naturais. Bom, pessoal, em alguns casos, né, é importante a gente saber o tamanho do conjunto que a gente está trabalhando. Então, se a gente considerar um conjunto S, e nesse conjunto há N elementos, isso indica que esse N é um número logicamente inteiro e não negativo, e indica que S é um conjunto finito, pois eu posso contar, eu consigo saber quantos elementos estão em S. Esse N, nesse caso, a gente chama que N é o cardinal de S, ou a cardinalidade de S. A gente denota isso por duas barras paralelas aí, o S no meio. Então, quando eu represento dessa forma, né, eu digo que o tamanho do conjunto S é igual a N, N é a cardinalidade, é o número de elementos que contém esse conjunto, que está lá dentro desse conjunto. Se o S não é finito, então eu vou dizer que S é infinito e, logicamente, eu não vou poder, não tenho como contar. Alguns exemplos aqui. Encontrar a cardinalidade do subconjunto abaixo. Então, eu tenho A, que é x, tal que x pertence aos inteiros positivos e x é ímpar e menor que 10. Nesse caso aí, eu tenho o conjunto A formado pelos elementos 1, 3, 5, 7 e 9, ou seja, a cardinalidade do conjunto A é igual a 5. B é o conjunto vazio, então a cardinalidade de B é igual a 0, porque eu não tenho nenhum elemento. No próximo exemplo, a gente tem o conjunto C, que é um conjunto que tem o subconjunto vazio como elemento, como subconjunto aí. Então, a cardinalidade de C é 1. Por mais que o conjunto vazio não tenha elemento, mas é um conjunto dentro de um conjunto. E o último exemplo é o conjunto dos números reais. Como os reais é um conjunto infinito, eu não tenho como encontrar a cardinalidade. Não tenho como representar isso através do número, já que é infinito. Para finalizar, deixo mais alguns exercícios aqui para vocês encontrarem a cardinalidade dos conjuntos. Bom, aqui a gente tem a resposta da letra A, que é 3. Vocês observem aí que tem as barrinhas ali paralelo, né? O módulo, digamos, pode usar essa expressão também. E aí eu tenho um conjunto, né, abrindo e fechando lá entre essas barras paralelas, com três conjuntos, né, um conjunto de conjuntos. O primeiro conjunto é o conjunto unitário contendo o elemento 1. O segundo, eu tenho o conjunto com o elemento 2 e o conjunto 3, 4. E o último, o conjunto vazio. Por isso que a cardinalidade desse conjunto aí na letra E é igual a 3.
as respostas aqui. O primeiro, a gente consegue ver que existem 3 conjuntos, já que isso é um conjunto de conjuntos. Pode ver que tem um módulo ali, né? Essa barra paralela aí significa que estou solicitando a cardinalidade. E a gente tem umas chaves ali, abrindo e fechando. E dentro dessas chaves, eu tenho 3 subconjuntos. O primeiro com subconjunto que tem um conjunto unitário com 1. O segundo com um conjunto que tem o elemento 2 e o conjunto contendo 3 e 4. E o conjunto vazio. Portanto, a cardinalidade aí da letra A é igual a 3. Na letra B, a gente tem a mesma situação, só que a gente observa que tem um parênteses ali. Agora, observe que na letra D, né, a gente tem uma chave a mais. Então, é um conjunto com um conjunto único, né? E aí, nesse conjunto, né, de fora, a gente tem outras chaves, né? A segunda chave aí que está apontada pela setinha verde, contendo o subconjunto, que também é um conjunto que é o conjunto unitário 1, o 2 como elemento, né? Primeiro elemento do segundo conjunto. E aí eu tenho outro conjunto dentro desse conjunto, que é o conjunto 3, 4, e o vazio. Só que fecha ali a chave de novo, onde tem a setinha verde. Então, se vocês observarem, a cardinalidade desse conjunto é igual a 1. Então, a dica que eu deixo para vocês, pessoal, é contar direitinho as chaves para saber o tamanho dos conjuntos, né? E observar se aquele conjunto no final das contas é unitário, que é nesse caso aí na letra B. Um assunto bem importante, um conceito bem importante no estudo dos conjuntos são os conjuntos potência ou conjunto das partes, ou de partes, né? Dependendo do autor aí que você leia, cada um vai chamar de um jeito. O conjunto potência, ele vai ser o conjunto de todos os subconjuntos do conjunto S. A gente vai denotar isso por P de S. Por exemplo, se a gente tem um conjunto AB, então o conjunto potência de AB a gente representa por P, abre parênteses, abre chaves AB, fecha chaves e fecha parênteses. E ele contém o vazio, o conjunto unitário A, o conjunto unitário B e o próprio conjunto AB. Já o conjunto das partes de 0, 1, 2, eu tenho vazio, 0, conjunto com 1, conjunto com 2. E aí as combinações 0, 1, 0, 2, 1, 2 e o próprio conjunto 0, 1, 2 no final. Observem que a gente também pode representar o conjunto das partes do conjunto vazio. Então, qual seria o conjunto das partes do conjunto vazio? Ele só tem o elemento, aliás, um subconjunto, que é o vazio. A gente sabe que todo conjunto vazio, né? Todo conjunto tem o conjunto vazio como subconjunto. Então, se a gente fosse pedir, inclusive, qual é a cardinalidade desse conjunto das partes do conjunto vazio? A cardinalidade é 1, justamente porque tem esse elemento, esse subconjunto aí, que é o vazio. Agora, qual é o conjunto das partes do conjunto que contém o conjunto vazio? Pode ver que é diferente da situação anterior, né? A situação anterior só tem um conjunto vazio. Aqui não, é um conjunto que tem um subconjunto vazio. E aí, nesse caso, como a gente sabe que o subconjunto vazio ele está contido em todos os conjuntos, então é ele e o próprio conjunto P, que é o conjunto vazio. Então, por isso que aí agora a cardinalidade é igual a 2. Eu tenho o subconjunto, que é o conjunto vazio, e o próprio P, que é o conjunto que dentro dele tem um subconjunto vazio.
Antes de avançar aí, eu deixo alguns exercícios para vocês praticarem aí o conjunto potência desses três conjuntos aí, a letra A, B e C. Na letra A, a gente tem um conjunto com dois elementos. O primeiro, aliás, eu tenho um conjunto com dois conjuntos, né? Então, o primeiro conjunto é o conjunto AB e o segundo conjunto é o conjunto unitário C. Então, o conjunto potência nesse caso é o vazio. Eu tenho o conjunto unitário, que é o conjunto AB, o conjunto unitário que tem o conjunto C, e o próprio P, que aí nesse caso é o conjunto unitário, que dentro a gente tem AB e o conjunto C. Então, esse seria o conjunto potência, o conjunto das partes na letra A aí. No segundo exemplo, que é o B, a gente tem um conjunto que tem um conjunto com o conjunto 0 e o elemento 5. Então, a gente tem aí como conjunto potência o vazio, o conjunto que tem o conjunto unitário 0, o conjunto que tem o 5 e o próprio conjunto P. Por último, eu tenho o conjunto das partes do conjunto das partes do conjunto que tem um elemento unitário, que tem o conjunto unitário 2. Então, primeiro a gente faz o conjunto das partes interno, né? Então, quem é o conjunto das partes do conjunto unitário 2? É o vazio e o conjunto 2, que é o próprio P. E aí a gente faz novamente, né? Que a gente tem outro conjunto de potência de fora, então eu vou ter o vazio, que é o subconjunto de qualquer conjunto, o conjunto que tem o conjunto vazio no seu interior, e aí o conjunto 2 e o próprio conjunto 0,2 ali. Então, nesse caso, a gente tem 4 elementos nessa composição aí de dois conjuntos da potência. Não sei se vocês observaram, mas é bem fácil de identificar a cardinalidade de um conjunto potência, né? Ou seja, quantos elementos tem um conjunto potência dado a um conjunto A? Então, se nesse conjunto A eu tenho um elemento, o conjunto potência, no final das contas, vai ter dois elementos, que é o conjunto vazio e o próprio conjunto. Nesse caso aí a gente tem vazio e o A. Se esse conjunto tem dois elementos, por exemplo, AB, né, o conjunto potência A, a cardinalidade dele vai ser igual a 4, que é o vazio, o próprio A e os elementos unitários aí, A e B. Se esse conjunto A tem três elementos, ou seja, a cardinalidade do A é 3, o conjunto potência vai ter cardinalidade 8. Então, a relação é a seguinte: a cardinalidade do conjunto potência sempre vai ser a potência da cardinalidade do conjunto. Então, P de A vai ser igual a 2 elevado à cardinalidade do próprio A. Finalizando aqui com a noção de N-upla ordenada, a gente diz que uma N-upla ordenada A1, A2 até a N é uma coleção que tem A1 como seu primeiro elemento, A2 é o segundo elemento e a N vai ser o enésimo elemento. E elas estão ordenadas, então essa ordem a gente não pode mudar. Então, a N-upla ordenada, a ordem dos elementos nessa coleção é importante, tá? É diferente da noção de conjunto. Conjunto, a gente sabe que pela definição é uma reunião, uma coleção de elementos não ordenados. Aqui não, a gente tem uma coleção de elementos que são ordenados. Eu posso chamar, por exemplo, um conjunto, né, AB, representado entre parênteses, como duas uplas, ou duas upla, ou tupla, que mais comumente a gente conhece por par ordenado. Então, a ordem aí é importante nessa relação. Digamos que A é igual a 1, A2 até a N.
e B é B1, B2 até Bn. E o A e B são N uplas ordenadas. A gente só pode afirmar que A é igual a B se somente se todos os elementos de AI é igual aos elementos de BI respeitando a ordem. Então, o A1 tem que ser igual ao B1, o A2 tem que ser necessariamente igual a B2 e o AN deve ser igual a Bn, tá? Para todo I pertencente ao conjunto de 1 até N. Então, se a gente assumir que B é diferente de C, nesse primeiro caso aí, ó, essa N upla ABC é diferente de ACB. Elas não são iguais, porque a ordem é diferente. No primeiro caso eu tenho um ABC e o outro ACB. O B é diferente do C e o C é diferente do B aí como o terceiro elemento nessa N ordenada. Então, eu não posso afirmar que elas são iguais. Da mesma forma aí no segundo caso, eu tenho um par ordenado aí AB e o outro é BA. Eles também não são iguais, porque a ordem aí a gente constata que os elementos são diferentes. E é isso, pessoal. Isso aqui foi um resumo do capítulo 2 do livro do Rosen, a Matemática Discreta e suas aplicações. Existem vários exercícios e, enfim, eu recomendo a leitura desse capítulo, até porque esses slides só são um resumo. Nada substitui o estudo de vocês no livro. Até a próxima.